Obrigada pela presença de vocês, falando aí de vários locais, né, do Brasil, e aí, felizmente, junto à tecnologia, a gente pode usufruir dessa proximidade, né? Nosso convidado de hoje, nesse bate-papo voltado aos nossos associados, é o professor doutor Felipe Gustavo Pilau, que é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em produção vegetal, pela mesma instituição, e doutor em agronomia e agrometeorologia pela Exalc USP. Desde 2014, o professor Felipe é professor do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Exalc, com atuação em ensino, pesquisa e extensão na área de agrometeorologia. Tá bem? Então, mais uma vez, bem-vindo, professor. E a Obrigado. gente vai começar aqui esse bate-papo já provocando. Eu vou deixar. A gente tem aqui uma enquete para compartilhar, para pedir para que vocês participem, mas eu vou dar mais uns minutinhos para as pessoas chegarem. Mas eu queria começar já com uma provocação aí para o professor Felipe, já com uma pergunta de desespero, né? O que é que está acontecendo, né? O clima está de cabeça para baixo, a gente vem acompanhando isso, claro, há muito tempo, né? Mas nós vimos aí com muito mais surpresa, né? Ou muitos foram pegos de surpresa, não só na fruticultura, e aqui a gente está falando de frutas, flores, legumes e verduras, né? Mas também em toda a agricultura, na pecuária, e aí a gente entende, né, que esse desafio é um desafio coletivo, né? Porque impacta toda a cadeia, né? Não obstante, aqui a gente tem presente varejistas. Aqui eu já queria agradecer o pessoal que está aqui do varejo participando desse bate-papo, né? O entendimento de que, claro, quando eu tenho, quando eu tenho uma produção afetada, né? Quando eu tenho uma redução dessa produção ou produtores saindo do mercado, eu tenho perdas. Claro que isso impacta diretamente lá, né? Lá onde a gente não quer impactar de forma nenhuma, que é no consumidor final, que é na gôndola e, consequentemente, no consumidor final. Então, a gente entende que esse é um desafio, né, coletivo, né? É de todos nós. Então, por isso, é muito bom ver que os associados da PMA todos juntos, pessoal de produção. Aqui nós temos produção, nós temos fornecedores de serviços, de produtos. Estou vendo o Vitório aqui, da área de embalagens, varejistas, exportadores. Então, esse é o nosso público. E aí, professor, nessa provocação, já queria, né, com esse desafio assim, conta pra gente o que é que está acontecendo, né? O mundo virou de cabeça para baixo e a gente está aqui nesse mundo, precisamos resolver esse problema. Então, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Tá joia, Valesca. Vamos lá. Deixa eu antes me apresentar, né? Então, você já apresentou ali, falou da minha formação. Só dar um detalhezinho. Então, eu me formei em agronomia em 99, na verdade, início do ano de 99. Depois fui fazer mestrado, e no meu mestrado, a minha tese, a minha dissertação de mestrado envolve a produção de verduras, certo? Então, eu trabalhava com hidroponia. Então, eu assim, já trabalhei um pouquinho nessa parte aí da produção de hortaliças, né? Num sistema protegido, num sistema ali de hidroponia. E lá a gente já começava, né, a perceber e estudar essa parte meteorológica, influenciando a produção mesmo dentro ali de um sistema fechado, que era uma estufa, né? Então, você estava falando ali dessa questão da parte meteorológica ali, eu estava lembrando lá que não foi uma nem duas vezes que eu acabei perdendo todas as mudas ali, porque no sistema hidroponia você tem um isopor, as mudinhas ficam ali em cima, né? E batia um vento, quando eu chegava na estufa, ó, a placa de isopor tinha voado, as mudas estavam no chão, todas secas já. E eu tinha perdido ali um bom trabalho por conta de um evento meteorológico, né, de pouquíssimos segundos. E logicamente que esse evento meteorológico, se eu fosse de fato um produtor, ele não ficaria restrito ali só a mim, né? Porque se eu tivesse perdido as minhas mudas, eu não teria um ciclo de produção, o vendedor não receberia a oferta, a verdura, e consequentemente ficaria com menos produto e o preço subiria lá para o consumidor final. Certo? Então, um evento meteorológico ele vai desencadear aí todo um problema dentro da cadeia, né, de produção. Isso só lembrando lá do que eu vivenciei.
Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos, dizer que é um prazer aqui estar com vocês. Eu vi ali que tem gente de varejistas, de Uba, né, tem gente de Brasília, gente de Florianópolis, pô, bacana ter um público diverso, ter, né, em diferentes localidades, diferentes condições climáticas, e que podem trazer aqui as suas contribuições, né, as suas visões. Então, eu queria muito mais, né, além de ser talvez aqui liderar um pouco a conversa, mas eu não queria ser o único a ficar falando aqui, tá? Então, vocês fiquem bem à vontade para a gente fazer mais um bate-papo. Eu não vim com a ideia de dar uma aula aqui, não é essa a minha ideia. É muito mais trazer o assunto meteorologia e tentar colocar ele de uma forma simples, mas mostrar que talvez a gente não use as informações como a gente poderia usar e como essas informações poderiam ajudar tanto o produtor quanto toda a cadeia. Tá? Então, a ideia é mais ou menos por aí. Vocês fiquem bem à vontade para me interromper, é muito mais uma conversa aqui entre amigos do que, de fato, uma palestra. Não vim com esse espírito. Perfeito, professor. E a gente gosta de uma boa prosa, então tá tudo certo. Então tá, joia. Eu vou compartilhar aqui um material com vocês que é para nos guiar, para nós ter até criar uma motivação aí, né, para a discussão. Tá? Então, eu tive que aproveitar a arte que a PMA fez, ficou tão bonita, de, pô, preciso aproveitar essa arte aí. Mais uma vez agradecer. Então, só repetindo, né, o que a Valesca já tinha dito, hoje eu estou aqui como professor na Exalc, aqui em Piracicaba, nesse setor de agrometeorologia, e também sou um empreendedor, né? Eu também tenho uma startup nessa área da agrometeorologia, então me juntei a alguns sócios, eu vou apresentar depois para vocês, e eu acho que essa vontade de fazer, de tornar essa meteorologia um produto, um serviço, nos levou até esse produto, essa empresa. Depois a gente vai dar uma olhadinha no que é isso. Mas primeiro, pessoal, né? Eu comecei aqui, coloquei o título, né, da nossa discussão, né, que são como as mudanças climáticas podem impactar aí a produção de alimentos no Brasil, né? E aí, pô, a gente já está pensando em alguma coisa que está mudando, mudança climática, né? Segundo ali, produção de alimentos no Brasil inteiro. Tipo, pô, se a gente pegar a produção de alimentos do Brasil inteiro, nós vamos ficar até 10 horas falando aqui, né? Porque só em quantas commodities, né, a gente tem, a quantidade de espécies aí de interesse agrícola que a gente está produzindo, puxa, isso aqui é um papo medonho de longo. E voltando, né, se eu pegar mudança, então, bom, é o clima que está mudando, mas primeiro precisamos conhecer o clima, né, para daí entender o que é uma mudança nesse negócio. Mas aí eu acho que é melhor simplificar. E eu venho com essa pergunta aqui, né, com esse questionamento, assim, ó. Primeira coisa, como é que está a sua produção, né? Eu sei que aqui alguns de vocês não são exatamente produtores, talvez a maioria, né, sejam o varejista ali, a pessoa, né, o ponto de comercialização. Mas, de qualquer forma, você está ligado a esse cara que está produzindo lá no campo, certo? Então, pensando assim, a mudança climática e produção de alimento, a gente precisaria focar e dizer assim, como é que você está produzindo? Né? Você aí que está me ouvindo, como é que está a tua produção agora? E aí você vai parar, talvez um minutinho aqui, 30 segundos, e começou a, assim, deixa eu recapitular como é que está o negócio lá no campo, né? Ah, tá quente, tá frio, pô, semana retrasada eu perdi uma safra por conta de geada, puxa vida, faz quantos dias que não chove? Pô, você começa a avaliar ali a tua condição, e aí eu venho com mais essa pergunta aqui para você. Primeira coisa, né? Você conhece o clima da região? Porque aí a gente consegue começar a, quem sabe, perceber mudanças, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Se a gente não tiver ideia do que a gente tem ali como oferta, né, e é assim que eu trato ali com os meus alunos, né? Quando eu vou dar aula de meteorologia, eu digo que o clima, ele é uma oferta que a gente tem, certo? Ele oferta para nós, ele oferta o quê? Ele oferta a temperatura do ar, ele oferta a umidade, ele oferta a radiação, ele oferta a água na forma de chuva. Ele vai ofertando as coisas para nós. E a gente não tem como mudar essa oferta. A gente tem que se adaptar a essa oferta. Quem está num determinado local,
se adaptou àquela oferta. É sinal que a oferta é boa para ele. Então, se eu estou conseguindo produzir na minha região satisfatoriamente bem, é porque o clima ele permite que eu faça aquela produção e aquela oferta satisfaz a minha exigência, ou a exigência daquelas espécies, né? Então, eu acho que a gente tem que entender o clima como uma oferta. Eu tenho uma oferta. Agora, é importante também entender se a oferta está mudando. Por quê? Porque se eu tenho alguma coisa que está adaptada àquela oferta, está adaptada a essa condição climática, se essa condição mudar, né? Se água, eu tenho X de água, eu passo a ter X menos alguma coisa, ou X mais alguma coisa, a oferta muda. Será que a adaptação vai continuar a mesma? Né? Então, vejam que para nós começar a nossa conversa, não vou trazer nada específico em relação aos elementos meteorológicos, não é a ideia essa. A ideia é a gente entender um pouquinho, né, sobre como eu estou usando ou quanto eu uso essa informação meteorológica para o meu benefício, certo? Ou para o benefício da cadeia como um todo. Acho que esse é o ponto central aqui. Por quê? Porque se a gente entender isso, entender que pode haver ou está havendo algum tipo de mudança, a gente consegue se adaptar, consegue planejar, consegue tomar decisões no percurso que vão nos ajudar com qualquer ideia. A ideia é a gente permanecer no planeta Terra o maior tempo possível, né? E se ele vai mudando, a gente precisa se adaptar nesse negócio aqui, a gente precisa continuar produzindo alimento. E boca para alimentar o que não vai faltar, porque a projeção é de que a gente tenha mais 2 bilhões de pessoas aí até o final do século, né? Então, a gente precisa continuar produzindo alimento, mesmo que o cenário climático não esteja, talvez, tão favorável quanto já foi ou quanto é. Tá bom? Então, mais uma vez, pessoal, quer dar o pitaco, quer falar, fique à vontade, tá? Eu vou falando e posso ser, eu gostaria de ser interrompido a hora que vocês quisessem. Aí eu trago uma segunda indagação aqui para vocês, ainda nesse foco aí da parte climática, né? Do quanto ela é importante para mim, será que eu faço uso desse negócio? Eu botei isso aqui, ó, certamente você usa ou gostaria, se não usa, gostaria, né? De usar o que há de melhor, de mais moderno para produzir. Certo? E assim serve para qualquer coisa. Se tem alguma coisa moderna, melhor do que eu tenho, naturalmente eu quero. Né? Isso é natural de todos nós. Então, se a gente pensar lá na produção, lá na ponta, né? Se surgir uma semente de melhor qualidade, dá um produto uma qualidade melhor, consegue reduzir o ciclo de produção. Então, ao invés de eu produzir lá, sei lá, 8 ciclos de alface por ano, eu consigo produzir 9. Isso é uma porcentagem grande de aumento, um ciclo a mais, né? Oh, eu quero essa semente para mim, eu vou dar um jeito de adquirir essa semente. Ah, surge um fertilizante lá novo, né? Ah, esse fertilizante promete aí aumentar a produção em 5%. Eu também quero esse fertilizante. Bio tem vários, bioestimulante, biofertilizante, tem várias coisas aí no mercado, prometendo também melhoria de qualidade, né? Um produto, às vezes, mais sustentável, menos impactante no ambiente e que produza mais. Quem não quer? Eu quero também. Certo? Defensivos, se surgir algo melhor do que a gente tem, uma molécula melhor, eu quero. Máquinas, eu quero. Infraestrutura qualquer, eu quero. Tudo que surgir de novo, eu quero. Né? É assim que funcionam as coisas. Perfeito? E aí eu pergunto para você o seguinte, tudo você quer, você já tem uma ferramenta, né, que te informe sobre a parte meteorológica relacionada à produção agrícola? Essa é a primeira questão, né? E talvez o silêncio mostre exatamente o que eu imagino. Ninguém tem. Certo? Qual é a ferramenta agrometeorológica que você utiliza? Está aqui, ó. Devia de estar aqui dentro. Certo? Porque hoje a nossa vida está dentro desse treco aqui. As nossas informações, né? Eu estava aqui à tarde ali trocando mensagens com a Valesca e com a colega dela ali, sei lá quantas vezes a gente trocou mensagem aqui para chegar nesse momento, né, com tudo certinho, e é aqui o negócio funciona aqui.
Né? Tudo está aqui, ó, eu quero comprar, eu quero fazer estou querendo comprar uma pizza agora de noite, é aqui. Ah, eu quero alugar um carro para amanhã, é aqui, vou reservar aqui. Eu quero comprar uma passagem aérea, é aqui. Tudo está dentro desse negócio. Devia ter um ícone aqui dentro também para a parte meteorológica. Se ela é tão importante para nós, e a gente sabe que é, né, na produção agrícola, a gente devia ter uma aplicação, devia ter uma solução, certo? E fazer uso desse negócio. Então, como que eu faço uso da informação, né, agrometeorológica? Então, a Valesca estava ali, a gente estava num bate-papo antes de vocês entrarem aqui na sala, né? E depois fez a introdução, né? Mostrando que o impacto meteorológico na produção, ele não fica restrito ao campo, né? Então, teve um evento lá e fez com que produzisse muito bem. Esse muito bem, ele vai ecoar em toda a cadeia, certo? Ele vai começar a ecoar lá no vendedor, no cara que vai fazer a logística, no cara que vai receber, no cara que, até chegar no produtor. Vai ter um eco esse negócio, e esse eco é meteorologia que está ajudando a conduzir ele. Né? Ou não, teve um evento que acabou com a produção. Aí o cara liga lá e diz assim, ó, não tem nada para mandar para você. Vem um eco de novo. Vem um eco ao longo de toda a cadeia, né? E isso vai ter impacto para todo mundo. Então, é importantíssimo a gente ter o controle, o monitoramento, né? Entender o que há de se esperar, o que há de acontecer num determinado momento em termos de meteorologia. Né? Grandes redes, por exemplo, eu vi ali o Oba. Se tiver mais redes, pessoal, aqui, por favor, aqui me falar, né? Porque aí a gente começa a discutir. Mas, por exemplo, aqui tem sim, Felipe. Tem o pessoal do Pinheiro, que eu vi por aqui. Tem o pessoal do Altoff, o Felipe está aí. O pessoal está participando. O Altoff está no sul, né? E o Pinheiro está tá no Nordeste, está no Ceará. Legal. Estamos aqui. Aê. Legal, legal. Então, o que eu vejo? Eu peguei o Oba até porque aqui na minha cidade tem, né? Eu vou ali, poxa vida, eu encontro tudo ali, toda essa gama aqui, né? Eu coloquei um slide aqui, que aqui para baixo tem uma gama enorme, ali ficou tapado ali de frutas e verduras, né? Uma imagem linda, ali sobrou só um pedaço. Mas eu vou lá nesse varejo, poxa, tem tudo. Né? Mas será que vai ter tudo sempre? Ou quanto difícil foi para repor um determinado produto num determinado momento? Né? Será que essa rede está monitorando, né? Tá se antecipando, né? Para saber se vai ser difícil ou vai ser fácil repor aquela gôndola, repor o produto naquela gôndola? Ou você está esperando que o produtor traga para ti a informação, dizer assim, cara, deu um problema aqui, né? Ah, aconteceu uma chuva muito forte. Ah, caiu um granizo. Ah, deu geada, formou geada, perdeu. Assim, mas eu precisava... Professor. Oi, pode falar, Felipe. Ficar atento às informações meteorológicas, elas são fundamentais até mesmo para a gente fazer mapeamento e definição das ações comerciais que serão definidas no curto prazo. Exato. Eu preciso saber se vai chover ou não num determinado final de semana para saber qual volume comprar e qual produto ativar. Se der sol, a gente aposta mais nas frutas. Se der frio, a gente já vai mais para os legumes. Exatamente. Isso aí é um monitoramento constante para que as ações comerciais sejam assertivas, né? Perfeito, Felipe, perfeito. Então, pelo jeito, você já está antenado, você usa o negócio, né? Grandes redes tendem a usar, tá? Mas é exatamente isso. Oi? Oi, pode concluir, pode concluir. Não, pode ficar à vontade, Valesca. Não, a gente tem aqui uma mão levantada. Obrigada, Felipe. Eu vou só pedir para vocês também, Sabrina, quando falarem, para vocês, por favor, se apresentarem, tá? Que aí o pessoal todos conhece vocês também. Estou com a Sabrina aqui com a mão levantada. Sabrina, você gostaria de falar? Sabrina. Oi, quem é? Sabrina, ainda não falou. Bom, Sabrina, se você quiser falar, só desativar o microfone, tá? Fique à vontade.
E Bom, eu vou... acrescento de provolone. Pode seguir, professor. Aí, voltei com o meu microfone que tinha fechado. Então, voltando. Então, é importantíssimo a gente ter essa visão macro do negócio, né? É ter com antecedência esse mapeamento, e aí eu vou pegar... Esse exemplo do Felipe é muito bom, por isso que é bom a participação de vocês, porque é que nem eu falei para a Valesca, cara, eu vim sem estrada. Digo, vamos construir estrada e vamos andar nela, que é a melhor coisa, né? Porque aí a estrada vocês me ajudam, é a estrada que interessa para vocês. Às vezes eu construo, tipo, eu não estou levando eles para onde eles querem ir. Então vamos lá. Então, se você pegar, né, e tiver um monitoramento do campo, de onde vem o negócio, certo? Então, assim, ó, como é que está a condição meteorológica, né, na área de produção de determinada fruta, verdura, flor e assim por diante. Como é que a coisa está lá? Se você tiver esse monitoramento, dificilmente você vai errar em relação à possibilidade de entrega do produtor. Por quê? Porque ele não vai deixar de fazer o manejo correto, ele não vai deixar de plantar, é a vida dele aquilo, né? A vida dele só vai ser estragada pela questão meteorológica, é pelo que ele não consegue manejar. O resto, esse cara é caprichoso. O resto, o produtor é caprichoso, ele vai fazer o que tem que fazer. Então, se você tiver a certeza, conseguir fazer um monitoramento junto com ele, ó, tá indo tudo bem, chegou na hora de colher, foi tudo bem, beleza, esse negócio vai sair de lá, né? E aí você começa a fazer esse monitoramento da questão meteorológica agora, influenciando quem vai consumir, né? Que é exatamente o que, por exemplo, lojas de vestiário fazem. O que eu vou pôr na vitrine? Certo? Será que vem uma onda de frio? Eu preciso colocar roupa de frio na vitrine. Vem uma onda de calor? Eu vou colocar material lá para ir para a piscina, né? Biquíni e coisa arada lá para vender comida é a mesma coisa, certo? Então, vem uma onda de frio, o que o pessoal costuma comer? Vem uma onda de calor, qual que é o melhor produto para mim fazer ali uma promoção para chamar o povo para dentro da loja? Mas você tem que saber se esse produto vai estar disponível ou não. Aí começa a dar segurança para o negócio, né? Aí o risco, porque a meteorologia ela é muito risco, certo? Se tem uma palavra que pode resumir tudo, é risco, certo? Há um risco muito grande de as coisas não darem certo, às vezes, por conta da meteorologia. E esse risco, se ele for quantificado ou for monitorado, certo? Ajuda pra caramba em toda a cadeia, tá? Então, vamos prosseguir, vocês vão, à medida que quiserem, vão interferindo aqui, tá? Ué, travou aqui. Aí, passou. Bom, eu trouxe algumas informaçõezinhas aqui, alguns dados, né, para a gente dar uma olhadinha, para ver o que está acontecendo também em termos de meteorologia, de fato, informação aí nos últimos tempos. E como eu estou em Piracicaba, eu peguei um dado aqui. A gente tem um posto meteorológico, tá? Eu peguei aqui a temperatura do ar. Esse aqui é um dado de temperatura do ar. De 1º de janeiro desse ano até ali o dia, acho que 2, 3 de agosto agora, né, que passou. O que aconteceu aqui em Piracicaba? Então, veja lá, pô, no início do ano, a temperatura estava lá em cima, né? Verãozão, calor, chega ali por abril, naturalmente, a temperatura começa a diminuir. Mas se a gente fosse olhando a variabilidade, esse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, a gente chama isso de variabilidade, é o normal, né? Você não tem um dia igual ao outro, tem sempre uma variabilidadezinha. Mas a gente olha, a variabilidade não é tão grande. De repente, tipo, tem uns picos maiores, uns picos meio nervosos, né? Para baixo ali. E esse troço aí desencadeou um problemão, né? Foram 3 eventos de geada dentro de um único mês, certo? Então, o mês de julho começou, né? E no dia 1º, uma onda forte aí de frio chegou na nossa região e a temperatura ali caiu lá no posto, onde mede, caiu a 3,1 graus. E a gente sabe, né, que se chegou a 3 graus no abrigo, sobre o terreno, isso deve ter chegado a -1, pelo menos. Há um gradiente, uma diferença de temperatura de 4 graus, em média, entre a altura que o termômetro está e o chão. E é no chão que as culturas estão, né? Principalmente flores, hortaliças, que são plantas de pequeno porte,
O nível de referência é o chão. Tá? Então, pô, chegou de fato a valores capazes de congelar o orvalho, formar a geada. Aí passou isso aí, dia 20, veio mais uma cacetada, perdão, e a temperatura caiu para 1 grau, certo? E depois, para fechar com chave de ouro, como diria o outro, dia 30 veio a terceira onda e a temperatura caiu a 1,8 e mais uma vez aqui ó, é o resultado. Tá? Então, hortaliças, isso aqui é perda total, queima completamente a folhagem, né? Você sabe muito melhor que eu, certo? Isso aqui você não consegue fazer nada. É basicamente passar aqui a tobata por cima, refazer o canteiro e bola para frente, vamos para outro ciclo. Tá? Então, está na hora ali de produzir, está na hora de colher, na verdade, né? O varejão lá, o varejista está esperando, o supermercado está esperando isso aqui simplesmente não vai chegar. Né? E aí começa todo um plano de logística, todo um plano, uma estratégia tem que ser lançada, porque eu preciso colocar alguma coisa no lugar, substituir. Ou vem de outra região, ou vem alguma outra coisa. Né? Mas quem que causou todo esse transtorno? É meteorologia. E aí eu pergunto, estava sabendo disso? Ivo, fica à vontade aí, cara, pode falar. Às vezes eu não enxergo aqui, vocês podem abrir o microfone, pode falar. Uma Estou monitorando pergunta. aqui. Até agora a gente estava Oi, falando... Ivo, se apresenta, por favor, porque aí todo mundo... Meu nome é Ivo Tunca, eu sou da Estepac, produtor de embalagens de atmosfera modificada, sou diretor para a América do Sul. É o seguinte, até agora a gente estava falando mais de previsões a curto prazo, tá? Qual é a certeza que nós temos numa previsão de médio e longo prazo, quando a gente fala em El Niño, Laninha, em que realmente a gente pode confiar o que vai acontecer no ano? Como ter essas melhores informações? Tá. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente, e ali eu já chamo você de novo para a gente abrir a discussão. Tá? Aí já não são nem mais previsões, a gente chama isso de tendência, certo? Uma tendência, e aí, assim, é um indicativo, mas não é certeza. Certeza é baixa, mas é um indicativo do que pode acontecer. Já vou te mostrar alguma coisa em relação a isso. Então, aqui só para finalizar, né? Então, eu vejo cafezal, né? Várias áreas de café, estado de São Paulo, principalmente aqui no estado de Minas Gerais, né? Tiveram problema. Aqui na nossa região foi um auê com as usinas de cana-de-açúcar, né? Porque além da rebrota que ter sido afetada, toda a cana que estava para ser colhida, que foi prejudicada por geada, se ela não for imediatamente colhida, ela começa a converter ali a sacarose, começa a perder qualidade e você vai perder aquele material. Então, toda a logística de colheita tem que ser alterada. Né? E aí um Deus nos acuda, mas será que isso não podia ser mapeado? Será que eu já não podia mapear quais são as áreas mais propensas, por exemplo, a geada, e já prever, né? Dizer assim, ó, vai vir uma frente, cara, pode parar de colher aqui e começa a colher lá. Porque lá que é o primeiro ponto a ser afetado. Tá? Então, vamos lá. Então, vem nisso que o Ivo estava colocando ali, né? Quando a gente fala em meteorologia aplicada aí ao setor agrícola, tem duas palavras-chave aí que a gente pode trabalhar com elas. Primeiro, é o planejamento, né? Então, se eu conheço o clima, conheço o passado, eu sei como é a região, eu planejo, certo? E aí o varejista, da mesma forma, deveria entender o clima da região para saber exatamente assim, ó, ele está se planejando assim, eu sei que ele se planejou assim, e eu também vou me planejar porque eu sei que é isso que ele consegue entregar, não tem jeito de entregar mais. Se falou que vai entregar, estou vendo que não vai entregar, né? Porque o clima não vai deixar, entendeu? Então, tem todo um planejamento, uma estratégia aqui que pode ser formulada com a parte meteorológica de passado, e tem tomada de decisão com o que vai acontecer, com o que está acontecendo, com o que vai acontecer. Aí vem a questão da previsão, que é o seguinte, 3 dias. 3 dias com alta chance de ocorrer aquilo que de fato está se prevendo. Mais de 3 dias começa a cair muito, né, a assertividade da previsão. 3 dias os modelos já estão trabalhando bem. Então, se tem uma previsão indicando que daqui a 2, 3 dias deverá chover em alguma região,
deverá chegar uma onda de frio, deverá ocorrer alguma coisa, se prepare. Se prepare porque é grande a chance disso de fato ocorrer, tá? Agora, mês que vem, será que eu consigo dizer exatamente o que vai ser, o que vai acontecer? Eu posso te dar uma tendência, certo? Os modelos indicam uma tendência em função do que está acontecendo aí no mundo inteiro, em relação ao quê? Em relação ao que é previsto para ocorrer. O cabo é milhão, né? Certo? Em relação ao que é previsto para correr. Então, ó, há uma previsão de chover X. Prevê-se que vai chover 20% a menos. Não é exatamente certeza, mas há uma tendência de que vai chover 20% a menos. É isso que a gente consegue entregar para frente, tá? Muito bem, vamos então continuar com essas duas palavras, planejamento e tomada de decisão. Então, aqui eu só coloquei até para mais para aparecer, né, um pouquinho sobre mudança climática. Deixa eu só tirar a nossa daqui de cima, né? Então, por coincidência aí o painel lá intergovernamental liberou aí o seu 6º estudo, né, há pouquinho. E eu trouxe uma figurinha assim, só que mostra para nós o seguinte, né, que é a tal da mudança. Pensando, pô, vamos ter que replanejar, vamos ter que tomar mais cuidado nessa questão aí da tomada de decisão. Então, vamos olhar esse gráfico aqui, ó, que é uma extensão desse pedacinho final aqui. 1850, 2020, o restante aqui para baixo, 2000 anos aí de dados, vamos dizer assim, reconstruídos, né, simulados por passado, tá? Se a gente pegar esses últimos aqui, 150, né, 170 anos, basicamente a nossa descoberta dos fósseis começa a queimar esse negócio, começa a aumentar a concentração desses gases que mudam o balanço de energia da Terra, o balanço de radiação, né? Começa a segurar um pouco mais de energia aqui dentro, e isso aí resulta em aquecimento. E os modelos lá mostram isso. Então, eles fizeram, vejam que legal, eles fizeram uma simulação, né? Isso aqui são modelos que simularam como deveria ser, né, a questão de temperatura se a gente não tivesse ação humana, certo? Então, em relação à média, nós não teríamos variação nenhuma, né? É um período curto de tempo, para nós é um período longo, né? Mas em termos de geologia, é nada. Então, a gente não teria alteração nenhuma em termos de temperatura. Agora, quando a gente pega os dados, de fato, medidos, né? E mesmo as simulações que consideram o que está acontecendo, a gente percebe que a gente já está chegando ali, já passou de 1 grau de aumento médio global, certo? E o que se deseja é que se consiga frear isso até 1,5 graus. A ideia é essa, a ideia é que conjuntamente os países consigam aí melhorar as suas matrizes energéticas, as suas emissões, para que a gente consiga frear esse aumento até em 1,5 graus. Se a gente conseguir isso aí, a perspectiva é boa. A gente deve continuar tranquilo, não vai ser difícil de se adaptar a esse novo cenário. E aí é uma coisa até que eu às vezes acho estranho, né? Assim, o novo cenário, mas o novo cenário é agora, não é uma coisa, não vai vir bater na porta, cheguei, mudança climática chegou. Não é Papai Noel para chegar de uma hora para outra, né? Está acontecendo, é agora. Certo? Então não é de um dia para o outro as coisas mudam. Não, a gente está percebendo que algumas coisas às vezes acontecem que não aconteciam, assim, mas cara, está estranho isso aqui. Eu não lembro de ter tido essa característica no passado e está acontecendo, é porque a gente está vivendo esse negócio, né? A gente está em cima dessa curva aqui, ó. A gente já vem andando nessa curva faz um bom tempo. Bom, isso aqui desencadeia vários outros reflexos, né? Porque se você tem aí, a gente entraria no assunto técnico. Mas se você tem mais energia, todos os processos físicos que dependem de energia começam a se intensificar, né? Um deles é a evaporação, a transpiração. Então, todo mundo que tem cultivo vegetal sabe que o vegetal transpira. E se a temperatura aumentar, isso quer dizer que tem mais energia, ele naturalmente vai transpirar mais. Consome mais água. Mais rapidamente seca o solo. Mas também joga mais água para a atmosfera. Isso pode intensificar a chuva também. Só que não vem chuva de forma regular para todo mundo, nem para alguns. E às vezes cai uma pancada que eu não queria que caísse, né? Então vejo que o problema é bem complexo e a gente não sabe o que vai acontecer exatamente num determinado local.
Por isso que a previsão é tão importante, por isso que o monitoramento é tão importante. Aqui um outro exemplo que eu trago, e isso talvez crie curiosidade de vocês repetirem aí na região de vocês, né? Esses dias eu tinha uma outra conversa aí também, e aí eu peguei os dados aqui de Piracicaba, dos últimos, né, desde 2011, aqui eu tenho 11 anos, né? Até o 2020 dá 10 anos, já tenho o 11º sendo rodado. Só que é chuva acumulada a cada mês, desde janeiro de 2011 até agora, julho, né? Não atualizei agosto, até julho de 2021. Tudo que eu pintei em vermelho, pessoal, é porque é chuva, esses dois aqui deveriam estar em azul, tá? Mas todos os outros vermelhos, eles são meses em que choveu menos do que eu esperava, certo? Então, esse verde aqui, ó, é a minha base. Esse aqui é o meu, vamos dizer assim, é a minha referência, que é o que eu chamo de normal climatológico. É o dado de referência, é com ele que eu posso dizer, choveu mais, choveu menos. É com ele que a moça lá da previsão de tempo diz para vocês no final do mês, esse mês choveu menos que o esperado. Mas que bendito esperado. É um número que é relativo a 30 anos do passado. Então, você pega 30 anos do passado, extrai uma média daqueles 30 anos, e esse aqui é o teu referencial, tá? Então, eu usei esse referencial aqui para Piracicaba, que diz o seguinte, ó, você deve, em média, acumular 1.357 milímetros. E aí eu comecei a pintar tudo que era maior de azul, tudo que era menor de vermelho, certo? E aí vejam que num compilado, né, de 127 meses, pessoal, 2/3 eu tenho a chuva abaixo do normal. Eu tenho uma década inteira seca, certo? Aqui. E isso possivelmente está ocorrendo em grande parte do centro-oeste, do sudeste, né? No sul, possivelmente também, tem até uma variabilidade maior ainda, se a gente analisar lá. Mas eu peguei um local para a gente dar uma conversada e criar curiosidade. Então, veja que 2/3 do período é seco. 1/3 praticamente é assim, maior ou igual ao normal. E às vezes esse maior ou igual ao normal também não é bom, né? Não é às vezes muito interessante. Porque se eu pegar, né, alguns meses aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, ó, de fevereiro de 2020, eu tive 400 milímetros, enquanto era para acumular 179. Então, esse azul também não é um azul muito interessante. Isso aqui deu enchente pra caramba, deu enchente não, deu alagamento, né? E várias vezes durante o mês na cidade. Com certeza isso também causou prejuízo, né, no ambiente rural, certo? Então, nem sempre o azul também é muito interessante, porque às vezes ele extrapola demais o que é esperado e causa prejuízo, tá? Então, se eu pegar e olhar os anos, ó, veja o seguinte, esse ano a gente está com 400, agora, esse mês de agosto não choveu nada, até agora não choveu nada, 0, então não mudou esse valor aqui. De 1.300 que eu espero, eu não tenho ainda 500, faltando setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. São os 4 meses chuvosos? São, mas eu não tenho grande expectativa de chegar lá aos 1.300. E aí eu vou fechar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos secos. Em sequência, 4 anos secos. Então, quando a gente olha agora, está toda hora no noticiário, queimada, 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 não é o reflexo de agora, pessoal. A gente vem com 4 anos secos, certo? Há 4 anos eu não tenho uma reposição hídrica satisfatória. Há 4 anos os reservatórios não enchem, certo? A gente precisa ter um ano bom. Eu preciso ter um ano que nem 2016, 2017, né? 2011, tá? A gente está na expectativa de um ano como esse, mas não é 2021. Isso aqui, ó, é impacto direto na produção agrícola, né? Se a gente pegar o que é produzido na região e começar
a avaliar preço e comparar com esse negócio aqui, eu tenho certeza que a gente vai achar correlação. Certo? É a questão meteorológica influenciando, né? Toda a cadeia, influenciando a produção, influenciando a venda e o preço. Tá bom? Alguma questão, pessoal? Senão eu vou tocando aqui o barco. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Se quiserem falar, mas professor, pode seguir. Tá bom. Tá joia. Então, o que eu ia colocar, pessoal, eu trouxe alguma informação, né? E eu também vou trazer um pouquinho, fazer um pouquinho aí até mesmo de propaganda, dá para dizer assim, e mostrar o que a gente pretende entregar em breve, certo? Para o produtor, para qualquer usuário da cadeia do agro. Tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou avançar um pouquinho aqui. Ó. Qual que é a ideia? A gente se formou um time, certo? Então, tem um meteorologista. Esse cara acabou faz um ano e pouquinho, ele aposentou lá do Instituto Nacional de Meteorologia, certo? Esse outro rapaz aqui, o Luiz Eduardo, é um profissional de TI, né? Também lá do INPE, mas agora está atuando lá na BASF, na área de TI, e eu aqui atuando na área de meteorologia. Então, a gente se encontrou, na verdade, através de um projeto de pesquisa, isso há 4 anos atrás, e esse projeto de pesquisa, ele deu origem a um aplicativo de celular, né? Então, ele deu origem a uma aplicação, eu vou abrir aqui até para vocês verem. Só que eu estou com... agora eu não consigo tirar aqui, senão eu vou perder... Deixa eu ver se eu consigo aqui, onde é que é. Eu estou com o fundo aqui acho que não dá. né? Não dá. Acho que eu não consigo mexer. Dá para mostrar depois. Bom, o que a gente fez lá 3 anos atrás? A gente criou uma aplicação, certo? De meteorologia, mas muito com foco nas cidades, defesa civil. Mas ali nesse aplicativo, eu vou colocar no chat lá o nome dele depois para vocês, baixa gratuito para Android e iOS. Esse trabalho que a gente fez lá, foi um esforço de tentar reunir, né, vários radares meteorológicos que existem no Brasil, mas que pertencem a diferentes órgãos, então é difícil de você centralizar essas informações, mas a gente conseguiu fazer um esforço, juntou alguma coisa e colocou a expertise de meteorologia, né, que é através da observação de satélite, colocou nesse produto, certo? E esse produto hoje a gente já tem quase 500 mil de usuários. E o que ele permite eu fazer? Então, eu tenho a minha localização ali no aplicativo, e eu aqui uso para o seguinte, eu estou, agora não, né? Mas agora espero que a partir de setembro comece, eu estou aqui trabalhando, 5 e pouco eu tenho que buscar meus filhos, seguidamente eu ouço trovão, raio, relâmpago, barulho lá fora, digo, opa, vai chover, que é o típico, né? Chuva no final de tarde, meia tarde, aqui é típico. O que eu faço? Eu pego essa aplicação, eu abro, eu sei onde é que fica a escola dos meus filhos, eu sei onde é que está a massa de chuva, diz, cara, já dá tempo de pegar eles antes da chuva chegar. Eu me mando, pego eles no seco, beleza. Ou diz assim, que já é tarde, vai chover, a chuva já está lá na escola, só não chegou aqui no meu trabalho ainda. Certo? Então, a gente fez essa aplicação, e essa aplicação assim, é muito interessante para o meu dia a dia, para a minha vida, de fato. E aí, qual que foi a nossa ideia? Qual que foi a nossa vontade, né? Que eu tenho essa vontade, trago essa vontade de, cara, nós precisamos entregar isso aqui para o produtor, certo? Nós precisamos fazer uma ferramenta para dar isso aqui para o produtor, mas para ele monitorar a produção dele. Ou para alguém da cadeia monitorar as áreas de produção de onde provém o que eu estou vendendo. Porque aí eu consigo, né, saber se vai ter, se eu vou ter que entrar com plano B, com plano C, se eu vou fazer a campanha promocional, eu consigo agora, né, tomar decisões que eu talvez não conseguisse tomar antes. E aí, no ano passado, a gente resolveu, de fato, vamos entrar nessa onda aí da inovação, do empreendedorismo e criamos uma startup. Certo? Criamos uma startup e a gente está desenvolvendo exatamente uma aplicação. Qual é a ideia? É colocar uma aplicação dentro do celular de todo produtor, de todo agente da cadeia, para que ele consiga monitorar a condição meteorológica nas áreas de produção. Certo? O que a gente quer entregar para esse pessoal? Tudo isso que a gente conversou e que não sabe.
Normalmente ele não sabe. Por quê? Porque ele não tem a capacidade, ele não tem a ferramenta para medir. Ele não vai ficar 30 anos, comprar uma estação e dizer, ó, beleza, daqui a 30 anos eu tenho a minha climatologia. Porque é assim, tem que esperar 30 anos. Não, você não precisa esperar 30 anos. Existem dados do passado que você não tem acesso, mas eu sei onde é que esses dados estão. E se eu souber aonde você fica e for de teu interesse, eu gero essa coluna verde para você. Eu dou essa coluna verde para você. E dou o monitoramento. Eu vou criar essa tabela para ti. E você vai saber exatamente o que acontece. E daqui a 10 anos, aí você vai começar a olhar e dizer assim, cara, tem alguma coisa estranha na minha área, velho. Tá mudando esse negócio. Tem um verde lá e tem 80% dos anos mais secos, ou 80% dos anos mais frios, sei lá. Mas só assim se entende mudança climática. E não adianta nós ficar ouvindo mudança climática através da TV, através de boletim do painel lá. Eu preciso perceber, eu preciso entender se ela está ocorrendo e se ela está influenciando, porque ela, mais uma vez, não vai bater na porta e dizer cheguei. Já está ocorrendo, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é entregar tudo isso, é entregar essa coluna verde, certo? Entregar várias previsões e aqui, ó, aquilo que nós tínhamos conversado, que é a tendência. O que eu posso esperar para os próximos 3 meses? Mas aí eu não chamo isso nem de previsão, não posso, certo? Previsão, essa aqui, são 3 dias, certo? Então, só para aproveitar aqui, ó, e eu vou passar o slide, qual que é a ideia? A ideia é ajudar. A ideia é ajudar ele a escolher a melhor época para plantar, se precisa irrigar, se precisa pulverizar, certo? Se há risco de incêndio e assim por diante. A ideia é monetizar esse negócio. A ideia é ponderar, é empoderar o usuário para que esse cara faça mais dinheiro, tá? Só para vocês terem melhor noção, eu coloquei aqui um texto, né? Eu vou tirar o meu, a minha. Então, a climatologia, pessoal, ela é um indicativo de probabilidade, né? Ela que nos dá uma análise de risco, certo? Então, através do passado, eu consigo entender o meu risco. Qual é o risco que eu tenho? Eu preciso olhar o meu passado para entender esse meu risco. Bom, se eu tenho essa climatologia e eu tenho o monitoramento, que é o quê? O que está acontecendo agora? Né? Será que eu consigo ter exatamente o que está acontecendo agora numa região de produção ali, sei lá, no Vale do Paraíba? O que está acontecendo ali no Vale do Paraíba agora? Né? Então, consigo fazer um monitoramento das condições meteorológicas em tempo real? Certo? Vou pular previsão de tempo. O que vai acontecer nessa região para os próximos 3 dias? Então, está na hora de colher, falta um dia, eu vou colher amanhã. Amanhã está pronto para colher. Como que vai ser amanhã? Vou ter que alterar a logística, vou conseguir colher, o que eu vou fazer? Né? Só que existe, pessoal, a ciência já avançou e se tem um outro tipo de previsão, que é o que vai acontecer para daqui a algumas horas. Então, não é previsão de tempo, é uma outra forma de fazer previsão, certo? Então, é o que vai ocorrer daqui a 2 horas. Então, acordei de manhã cedo, vou planejar a minha manhã. Como vai ser a minha manhã? Como vai ser a minha tarde? Fiz uma semeadura, vou fazer um trabalho lá mecanizado, vou fazer uma pulverização. O que vai acontecer daqui um pouquinho? Vai ter uma tempestade? Vai ter raio? O que vai ter ali sobre a minha área de produção? Sobre o meu talhão de produção, certo? E aí, chegando lá no fim, nisso que eu tinha comentado, que é a tendência, é o que esperar, certo? Eu posso me planejar minimamente? Pode, deve, certo? Mas é certeza? Certeza absoluta não é. Mas é melhor ter alguma coisa ou não ter nada, certo? Se eu pudesse, o ano passado, saber que esses meses aqui todos tenderiam a ser vermelhos, ao invés de serem verde ou azul, era bom ou era ruim saber? Certo? É aí que a gente consegue chegar. Perfeito?
Então, essa é o que a gente pretende entregar, certo? O mais breve possível para os usuários, para poder fazer uso dessas informações, para, de fato, né, a gente não ficar falando em meteorologia, falando em mudança climática, como se isso estivesse do lado de fora ali da minha loja, como se isso estivesse do lado de fora da minha porteira. Não, está dentro da minha porteira, está fazendo, né, parte do meu dia a dia. Esse negócio mexe no meu bolso, todo santo dia. Então, assim como a gente se preocupa em comprar qualquer, né, insumo melhor do que eu tenha, a gente tem que ter uma informação meteorológica também, certo? Essa aqui vai ser a melhor? Não sei se essa vai ser a melhor. A ideia é o que nós estamos propondo. Mas é importante vocês terem, importante é fazer uso, né? Eu acho que essa é a mensagem aí final que eu queria deixar, Valesca. Acho que a gente já chegou aqui no nosso tempo. Obrigada, professor. Vamos só parar de compartilhar. Se você puder Eu parar vou de parar aqui. compartilhar a tela. E aí eu queria abrir para perguntas, né? Com essa nossa provocação, né? De como é que o setor, né, se organiza, enfim. Queria deixar aberto, por favor, para vocês ficarem à vontade para perguntarem, tá? Para o Pilar, ou para trazerem, inclusive, alguma consideração. Não precisa ser necessariamente uma pergunta, né? Sobre a realidade aí que vocês vêm enfrentando em cada uma das regiões. E aí, enquanto vocês se preparam, eu queria lançar aqui, eu sei que alguns de vocês responderam a nossa enquete sobre os desafios climáticos, mas eu queria, cada um respondeu do que é para si, né? Então, vamos ouvir um pouquinho, tentar colher essa informação aqui do coletivo. Se vocês puderem responder aqui essa enquete sobre os atuais desafios climáticos, seja chuva, geada ou seca, trouxeram reflexos ao seu negócio? Aí não importa em que elo da cadeia você está, né? A gente está falando aqui todo o tempo do impacto, né, que é para todos, né? Sei que vocês estão respondendo aí, então ótimo. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui, e daqui a pouquinho eu compartilho o resultado, porque eu já estou vendo, né? já eu compartilho com vocês. Enquanto isso, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, alguma consideração? Estou vendo o José Roberto aí também. Obrigada, José Roberto, pela presença. Temos mais 30 segundos aqui da pesquisa, tá? E aí eu já encerro aqui e compartilho. Ok? Vou compartilhar aqui o resultado. Vocês já estão vendo? Estão vendo aí na tela de vocês o resultado? Já. Então, a gente tem aqui 90%, né, dos participantes aqui desse bate-papo, né, que foram afetados pelos desafios climáticos, seja eles quaisquer, né, quais forem. Né? Então, aí dá um pequeno extrato, né, Pilar, do desafio da cadeia como um todo. Né? Obrigada, pessoal. Só reforça o que a gente já sabe, né, Valesca? A gente já sabe e já acompanha isso há um bom tempo, né? E a meteorologia, ela é o fator primordial aí nessa área agronômica, nessa área agrícola, né? É o fator primordial. Todas as grandes safras, grandes sucessos decorrem de um momento favorável, meteorologicamente favorável. Todas as frustrações decorrem de problemas meteorológicos também, né? Então, sempre o bom e o ruim estão associados a ela. A gente precisa aprender a usar isso, tirar benefícios da informação para, quando for ganhar o máximo, e quando for perder, tentar perder um pouco menos, né? Porque tem eventos que não tem jeito, vai perder. Mas como que eu posso tentar minimizar um pouco a minha perda? Então, esse é o que a gente precisa fazer, tá? Perfeito, perfeito. Então, alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Vocês estão muito caladinhos, muito tímidos. Eu baixei o programinha agora, mas eu queria uma informação. Isso daí abrange o Brasil todo? O SOS Chuva? Isso.
Isso. Se o senhor abrir ali, ele tem satélite Brasil inteiro. Radares são alguns radares só, certo? O problema do Brasil, se você pegar um país da Europa, Estados Unidos, tem uma quantidade muito maior de radar, porque se a gente falar em monitorar o principal elemento que é chuva, né? A melhor resolução, assim, a melhor forma de enxergar a distribuição de chuva é com radar. Então, esses países, eles têm uma gama, uma quantidade grande de radar, né? Uma cobertura muito boa, e normalmente um órgão apenas, governamental lá, centraliza todas as informações, e aí fica fácil de você fazer uso, disponibilizar e ter, de fato, ferramentas usando a informação. Qual que é o problema do Brasil? Um dos problemas. Primeiro, a gente tem pouco radar, não tem muito. Até que, assim, a grande parte das regiões metropolitanas são bem cobertas. O problema é que você tem radar na mão do Instituto, né? Instituição de ensino, aeronáutica, então tem vários órgãos que detêm cada um o seu, e ninguém quer liberar a informação. É muito difícil de você pegar a informação e colocar isso numa única plataforma e disponibilizar serviço, disponibilizar informação. Então, foi feito um esforço e conseguiu alguns, principalmente da Força Aérea, tá? E ali você vai ver que tem alguns. Quando você habilita, você enxerga a área da cobertura dele, e naquela região você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Então, ó, aí é interessante, se você abre a imagem do satélite, você vê o Brasil inteiro, na verdade, vê até um pedaço da América Latina inteira. Quando você vê que está chegando à frente, a massa está chegando, aquela massa de luz está chegando no teu local, se você tiver o radar e abre o radar, aí você acompanha o deslocamento dela. Aí é aquela história, assim, ó, eu vou começar a ouvir o trovão e vai chover daqui meia hora, daqui a meia hora batata, pum, chove. Certo? Então, a ferramenta é muito interessante, muito boa, né? Qualquer um pode usar, gratuito. E o que nós estamos fazendo? Por conta dessa dificuldade de ter radar, a gente está propondo funcionalidades com base no satélite. Você perde um pouco de resolução, perde um pouquinho de resolução. A imagem não é tão, vamos dizer, tão nítida, tão perfeita, tão boa. Mas você consegue ter todos aqueles produtos sem a necessidade de você adquirir uma estação meteorológica. Né? Porque se você falar em vou comprar uma estaçãozinha simples, é R$10.000. Para você colocar. Mas daí o que eu faço com esse dado? Né? Aí você começa, você tem lá, vira um brinquedo. Você tem a informação, não consegue usar, é difícil de usar. A ideia não, a ideia é entregar a informação e já entregar esse negócio tratado. Né? Entregar o que está acontecendo, o que está acontecendo com a umidade do solo, certo? Qual é a previsão, deve irrigar, não deve irrigar, como que está a condição para aplicação de químicos, o máximo de informação possível para o produtor rural, né? Entregando no celular dele, que é o que a gente hoje usa de fato, né? Não adianta estar no computador, tem que estar no celular. Então, essa é a ideia, José. Obrigada, professor. Só experimentando agora, no dia a dia, para a gente sentir. Isso. Deixa eu colocar até lá no Depois dá o chat, feedback, lá. né, Zé? É isso aí. É isso aí. Isso. Esse aí, pessoal, esse aplicativo, eu vou colocar aqui, ó, SOS Chuva, tá? Esse é um aplicativo que ele está na base do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? Então, ele é lá do Instituto, gratuito, o público atendendo aí. É isso aí. Mais algum comentário, pessoal? Alguma colocação? A gente vai ter também claro, aqui deixar gravado, e a ideia foi de começar, né, quer dizer, de dar um pouco de continuidade dessa conversa, mas com todo mundo junto, né? Essa é sempre a nossa ideia, juntando todos os elos da cadeia. Então, importante ter vocês aqui para pensar, né, o assunto clima, produção, né, e entrega de alimentos de uma forma que esteja todo o elo, né, da cadeia envolvido, né? Acho que esse é o grande desafio
E o interesse, né, que todos temos, né? Todos temos um único objetivo, né? Que haja mais consumo de frutas, flores, legumes e verduras. E para isso tem que ter produto de qualidade e à disposição, né, dos consumidores. Então, como mitigar, né, esses riscos que nós temos e teremos, né, professor? Quer dizer, pela tendência, não adianta a gente achar que a gente vai voltar lá ao período, né, antes de 1850, ao período do gráfico lá, como lhe mostrou. Quer dizer, a gente vai ter que conviver cada vez mais com essas mudanças, né, na busca da redução do 1,5% ali, né, naquela casa ali, né, que você comentou, né? Isso, exatamente. E outra coisa, encarar isso talvez não seja de todo ruim. Não é porque mudou que tudo fica ruim, não. Tem algumas regiões que vão ficar melhor. Imagina que você tem a região que tem um risco maior de geada, se tiver um aquecimento, talvez tenha a redução do número de dias com frio. E isso pode beneficiar alguma coisa, né? Então, o importante, eu acho que é ter consciência do que está acontecendo, ter essa informação para ser usado. Acho que esse é o grande lance, o recado que dá para deixar. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, por esse bate-papo. Queria agradecer a presença também de todos vocês. Obrigada por estarem aqui. A gente deixa também depois esse conteúdo gravado. E vamos continuar, né? Vamos continuar essa luta de resistência, né? De resiliência aí, como é o setor, né? A gente não desiste nunca. E vocês são aí o exemplo, né, desse trabalho e do dia a dia, tá bem? Obrigada mais uma vez, obrigada, professor. Nos vemos em breve, vou baixar. Ainda não fiz o teste do José Roberto, não, mas eu vou fazer. Tá joia. Ele foi mais rápido que eu, mas vou fazer. Tá bem? Obrigada. Até logo. Tchau, Boa noite, gente. pessoal. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, tchau.